Vamos embora então, gente. Vamos dar continuidade. Então, falando do ciclo da água ainda, nós teremos uma divisão, que é o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto, ele só vai envolver, gente, as mudanças de estados físicos da água. A gente só falou sobre evaporação, condensação. Não tem a influência, não tem a participação de nenhum organismo. É só mudança de estado físico, só isso. Então a água superficial ela evaporou, formou aí uma reserva de, de vapor de água na atmosfera. A temperatura caiu, a água vai condensar. Se a gente tiver ainda falando do ciclo da água em uma região onde você tenha gelo, né, você tem uma temperatura muito amena, você pode ainda ter a fusão e a solidificação. No caso, lembra no esquema onde a água ela condensava e ela caía sobre a geleira e acabava derretendo um pouco daquele gelo que escoava, ali aconteceu um processo de fusão. Então o gelo derreteu. E pode acontecer também, pessoal, a solidificação de parte dessa água que condensou e caiu no gelo, acabar solidificando porque a temperatura está muito amena. Beleza? Mas enfim, ciclo curto só vai envolver mudanças de estados físicos. Ciclo longo, além das mudanças de estados físicos, haverá a participação dos organismos. Então, vai ter a participação da biocenose. Então, lembra que eu falei que as árvores elas vão fazer a transpiração, os animais na respiração liberam vapor de água também. Na fotossíntese, também a liberação de vapor de água. A planta ela vai absorver luz e CO2 e libera oxigênio e vapor de água. Na transpiração, a gente transpira também água. Então, gente, ciclo longo, além de todas essas mudanças, terá também a participação dos seres vivos com esses processos fisiológicos. Vamos mudar, vamos falar de ciclo do carbono. Gente, o ciclo do carbono também é um ciclo bem tranquilo, bem facinho. E o que você deve se atentar para os ciclos é como que eu consigo o carbono e como que eu libero o carbono para o ambiente. É isso. Como que eu consigo o carbono do ambiente e como que eu libero o carbono para o ambiente. É isso que você tem que ficar ligado nos ciclos. Então, vamos começar por essa planta, e ver como que a planta consegue carbono e como que a planta vai liberar carbono. Ok? Então vamos lá. Como que essa planta ela vai estar conseguindo carbono, gente? Ela vai conseguir carbono fazendo fotossíntese. Ó, a gente vai ter CO2 atmosférico, esse CO2 tem carbono, e você vai ter a absorção desse carbono na hora de fazer a fotossíntese. Lembre-se aí, ó, acabei de falar no slide anterior. Uma planta, na hora que vai fazer fotossíntese, ela absorve luz e o CO2. Então, ela vai acabar assimilando, absorvendo esse CO2. Qual outra forma? Não tem, gente. A única forma que a planta absorve CO2, absorve carbono, é dessa forma, fazendo fotossíntese. Agora, como é que ela libera carbono? Como que ela vai devolver esse carbono para o ambiente? Na respiração, lembre-se que respiração, gente, é um processo no qual você utiliza o oxigênio e libera CO2, ok? Então, a planta ela também respira, aí ela vai estar devolvendo o carbono para o ambiente. Quando essa planta ela for devorada, ela for comida, ela vai passar o carbono para um outro ser, ela liberou o carbono, e quando ela morrer, gente, quando ela morrer, todo esse corpinho dela que tem carbono, ele vai devolver esse elemento químico para o ambiente. Ok? Agora vamos pensar no animal. Nós temos aqui um veado. Vamos pensar como que ele absorve carbono, como ele libera carbono. Então, como que primeiro ele absorve o carbono? Comendo. Nós, animais, absorvemos carbono, assimilamos carbono comendo. Agora, como que a gente libera? Vamos seguir as setinhas. Vai liberar respirando, onde você vai devolver carbono através do CO2. Se você liberar excrementos, né, fazer suas necessidades fisiológicas, ali vai ter carbono e você vai devolver carbono para o ambiente. E se por acaso você morrer também. Então, todo o carbono que compõe o corpo do indivíduo, do animal, vai para o solo e vai devolver esse elemento químico para o ambiente, vai devolver o carbono. E aí, pessoas, lá no solo nós temos os micro-organismos decompositores, né? Esses micro-organismos, eles acabam decompondo
a matéria. Então, os micro-organismos, eles conseguem carbono decompondo a matéria. E como que eles vão liberar carbono? No processo de decomposição, gente, há a liberação de CO2. E no CO2 nós temos carbono. Então, é basicamente isso. Você ficar atento nas formas que você assimila, nas formas que você libera. Então, eu coloquei aqui, nesse slide, algumas rotas de assimilação e as rotas de liberação. Rota de assimilação é como que eu consigo absorver carbono. Por alimentação, nos seres heterótrofos. Heterótrofos é a mesma coisa de heterotrófico, tá, gente? São seres que se alimentam para obter moléculas orgânicas. Pela fotossíntese, nos seres autótrofos ou autotróficos. E na decomposição, nos seres decompositores. Então, quando eles vão decompor matéria orgânica, eles acabam assimilando carbono. As rotas de liberação: respiração, perfeito? Fermentação. Fermentação, ela participa até aqui do processo de decomposição, tá, gente? Quando os micro-organismos decompositores vão decompondo a matéria, eles realizam fermentação. E aí, na fermentação, você tem a liberação de CO2. A morte e a própria decomposição. Ok, gente? Vou voltar para o chat para ver se vocês têm algum tipo de dúvida. Fala aí comigo. E aí, pessoas, como que tá? Tranquilo? Fala aí comigo, pessoal. Manda um feedback. Ciclo curto, ele só envolve, Pietra, as mudanças de estado físico. Só isso. As mudanças de estado físico. Então, vai envolver apenas evaporação e condensação. Só. Não tem o envolvimento de seres vivos. No ciclo longo, além das mudanças de estados físicos, você também terá envolvimento de seres vivos. O ser vivo ele vai transpirar e vai liberar água, o ser vivo vai tomar água, então perceba que já tem envolvimento de ser vivo. No curto não tem. Mais alguém, gente? Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Manda um joinha, manda um ok aí, galera. Acorda. Acorda, tem corda. E aí, Elias, tá acordado, meu filho? Então partiu, gente. Vamos embora. Vamos seguir. Vou falar um pouquinho do ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, pessoal, o mais fácil de todos. O mais fácil de todos. Pessoal, rapidinho aqui, deixa eu fazer um. A aula vai até 9h50. Não, show de bola. Vamos lá, seguinte. Então, o ciclo do oxigênio é um ciclo mais fácil. Um ciclo mais fácil. Por quê? Porque tudo que eu faço, se eu vou respirar, se eu vou fazer fotossíntese, enfim, eu vou liberar e conseguir o oxigênio, gente, muito fácil. Então, por isso que torna o ciclo do oxigênio fácil demais, facílimo. Até por conta disso, vocês quase não vão encontrar questões em vestibulares, ou até mesmo em outras provas, sobre esse ciclo do oxigênio. É um ciclo muito pouco requisitado porque é muito fácil. Vocês vão ver o porquê. Vamos começar para a plantinha. A plantinha aqui. Pensando na forma que ela consegue absorver oxigênio. Só absorver, tá? Então vamos lá. Ela consegue absorver oxigênio pela água líquida. Então, pelas raízes, ela absorve água. E ali eu terei H2O. Então, consegue fazer assimilação. Ela consegue absorver oxigênio na fotossíntese, porque ela vai incorporar CO2 e o CO2 tem oxigênio. Ela consegue o oxigênio respirando, porque na atmosfera terá gás oxigênio, que é o O2, então ela assimila, ela absorve esse oxigênio. Então perceba de todas as formas, pessoal. Agora, como é que ela consegue liberar? Vamos lá. Ela libera pela fotossíntese, ok? Libera pela fotossíntese, porque a fotossíntese vai liberar O2. Ela libera ainda, pessoal, respirando,
porque na respiração ela vai liberar o CO2 atmosférico, vai liberar o CO2 atmosférico. Ela transpira, ó, na transpiração ela vai liberar vapor de água e tem oxigênio. Quando ela for comida por um animal, ela vai liberar o oxigênio para o animal. Quando ela morrer, ela vai liberar o oxigênio para o meio. Pensando no cavalinho que está aqui agora, como que ele consegue absorver oxigênio? Bebendo água, comendo, respirando, ok? Como é que ele consegue liberar, pessoal? Liberar esse oxigênio. Ele consegue respirando, porque ele vai liberar o CO2, CO2 tem oxigênio. Transpirando, então, até mesmo na transpiração a gente libera água, que vai ter oxigênio, e também na respiração a gente libera vapor de água. Por isso que está aqui duas setinhas, ó. Na transpiração animal e na respiração ele libera vapor de água também. Quando ele liberar os excrementos dele, quando ele morrer, então ele vai conseguir liberar esse oxigênio aí. Os micro-organismos, quando forem fazer decomposição, eles vão adquirir oxigênio da matéria orgânica. E como é que eles vão liberar? A partir do processo de decomposição, de fermentação, você vai ter aqui a liberação de CO2. Então, CO2 tem oxigênio. Então, viu, pessoal? Não tem como errar. Tudo que você come, que você vai liberar, tem oxigênio. Então, é muito, 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 muito difícil errar um tipo de questão dessa, porque é meio que óbvio. Não tem como errar, ok? Bom, vamos dar continuidade, aí sim. Vamos falar de um ciclo que é bem importante, que é o ciclo do nitrogênio. E aí, antes de falar do ciclo do nitrogênio, vamos falar da composição do ar atmosférico. A gente acha, pessoal, que o oxigênio ele é o gás mais abundante na atmosfera, mas não é. O gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio. Olha só a porcentagem de volume. Olha só, oxigênio, a fórmula O2, ele está em média aí 21%, né, compondo o ar atmosférico. Nitrogênio, 78%. Aí vamos ter o argônio, 0,9, agora é só zero alguma coisa. Dióxido de carbono, 0,03, hidrogênio, 0,01, neônio, 0,0018, enfim, agora são gases que vão ter pouca participação. Mas oxigênio e nitrogênio, pessoal, percebe que é quase 98, quase não, 98% por aí. Então, são os gases mais abundantes. Então, o nitrogênio, ele que vai estar tomando conta do ar atmosférico. E aí, vamos falar do ciclo, para a gente entender como que esse ciclo vai acontecer. Aqui também a gente vai avaliar como que se assimila e como que se libera carbono, tá, gente? Mesma coisa. E aí vamos começar pela plantinha. Pessoal, essa planta, ela vai conseguir carbono não, nitrogênio de que forma? Ela não consegue absorver diretamente da atmosfera, que é o nitrogênio atmosférico, não consegue. Precisa-se haver uma série de conversões para que essa planta ela consiga absorver esse nitrogênio. Então, o que normalmente acontece? Esse nitrogênio atmosférico, seguindo a setinha aqui, ó, ele vai ser fixado no solo pelas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. É um grupo de bactérias que vão converter esse nitrogênio atmosférico em uma outra forma em que seja possível manter esse nitrogênio no solo, não na forma gasosa. E qual será essa forma? Na forma de amônia, pessoal. Forma de amônia. Essa amônia aqui, pessoal, ela está no formato, a fórmula está errada, tá? É NH3 ou NH4, se for amônio, ok? Depois faça uma anotação no seu caderno, no seu celular, para você se lembrar aqui, ó. NH3. Então tá digitado errado aqui, já tá correto, ó. NH3. Beleza? Mas enfim. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, elas converteram esse nitrogênio atmosférico em amônia. Tudo bem? E aí, pessoal, essa amônia, ela pode ser absorvida por algumas plantas, mas não é generalizado isso, é uma coisa bem restrita. Tudo bem? Vamos seguir pelo caminho normal. Essa amônia, ela precisará ser convertida em outro composto, que é o nitrito, NO2.
menos nitrito. E as bactérias que fazem essa conversão se chamam nitrosomonas. E o nome desse processo é Gente, aí é muito importante você ter um caderninho, tá? Vai anotando em nome de Jesus. De amônia para nitrito, nós teremos o processo de nitritação. Esquece esse nome aqui, ó, nitrificação, depois eu explico ele. Nitritação. Formei nitrito. De nitrito, precisa haver uma nova conversão, que é ir para nitrato. E nitrato é a forma em que a planta consegue absorver. Então, olha a sequência de conversões, hein, gente? Olha a sequência de conversões. Então, de nitrito para nitrato, haverá a conversão pelas Nitrobacter, é um gênero de bactéria, né? E qual o nome dessa transformação? Nitratação. Então, de amônia para nitrito, nitritação. De nitrito para nitrato, nitratação. E aí as bactérias fizeram um trabalho, foram as Nitrobacter, e a partir do nitrato as plantas conseguem absorver. Kelvin, o que é nitrificação? Nitrificação é a junção de nitri e nitratação. Então, tudo se chama de nitrificação. Beleza? É um processo, é um termo mais geral. Ok? Vamos lá, pessoal. Esse nitrato, ele também pode ser utilizado pelas bactérias. Esse nitrato aqui, ele vai ser quebrado, vai ser convertido, ele vai ser desnitrificado. Então, existe um conjunto de bactérias no solo, que são as bactérias desnitrificantes, que vão decompor esse nitrato em nitrogênio atmosférico e liberar o nitrogênio atmosférico novamente na atmosfera. Precisa haver um equilíbrio, senão todo o nitrogênio da atmosfera será incorporado no solo, né? Isso não pode acontecer. Você precisa aí também ter um equilíbrio. Então, refazendo todo o percurso, porque aqui a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ir devagar mesmo, né? Principalmente porque nós estamos distantes, não estamos aí nessa aula presencial, então eu preciso de muita atenção, de muito cuidado para passar isso para vocês. Então vamos lá. O nitrogênio atmosférico ele será convertido em amônia. Por quem? Pelas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Essa amônia será convertida em nitrito pelas bactérias nitrosomonas. Qual é o nome desse processo? Nitritação. O nitrito ele será convertido em nitrato. Processo nitratação. Ele será realizado pelas bactérias Nitrobacter. E as plantas conseguem absorver o nitrogênio dessa forma. E aí esse nitrato que está no solo, que está presente, ele pode retornar para a atmosfera? Pode e vai. Porque existe um grupo aí de bactérias desnitrificantes que vão desnitrificar esse nitrato e devolver nitrogênio atmosférico para a natureza. Aqui, ó, essas bactérias desnitrificantes, elas só vão atuar em cima desse nitrato, gente, elas vão atuar em cima desse nitrato que foi produzido, mas também, quando essa plantinha morrer, preste atenção, hein? Essa plantinha morrer, ela vai devolver nitrogênio para o solo. Quando esse animalzinho morrer e liberar excrementos, ele vai devolver nitrogênio para o solo. Quando essa plantinha que morrer, vai devolver nitrogênio para o solo. Então, esse nitrogênio, pessoal, ele vai, ser utilizado pelas bactérias decompositoras, que vão virar amônia e que vão passar por todo o processo e voltar aqui para o estado de nitrato. Então, as bactérias desnitrificantes vão atuar e vão liberar o nitrogênio atmosférico novamente. Ok? E só mais um detalhe, gente. Aqui a gente falou bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Só que em algumas plantas, e que plantas são leguminosas, como essa daqui, essas bactérias elas podem formar associações com as raízes e formar ali alguns carocinhos, alguns nódulos nas raízes, e essas bactérias estarão ali, perfeito? Estarão ali junto, formando ali uma parceria, bactéria e planta, perfeito? O nome dessas formações são chamados aí de rizomas. Ok, pessoal? Tudo bem? Ou nódulos de fixação, beleza? Gente,
Vamos ir para o animalzinho aqui, né? Para nós. Como que nós conseguimos adquirir nitrogênio? Comendo. É a única forma. A gente só consegue nitrogênio comendo. E como que a gente consegue liberar? Liberando excrementos, morrendo, e é dessa forma. Bom, eu vou voltar aí no chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Ah, gente, só uma coisa aqui, ó. Só corrigindo uma coisa aqui, ó. Essas formações nas raízes, na verdade, se chama assim nódulos de fixação. E as bactérias, esquece o nome rizoma, rizoma é outra coisa. As bactérias, o gênero das bactérias são os rizóbios, rizóbium, beleza? Rizóbium, perfeito? Só uma correçãozinha aí. Voltando aí para o chat para vocês fazerem as perguntas, com certeza vai ter perguntas sobre isso, porque realmente é mais difícil, é um pouquinho mais complexo. Vamos lá, tô aqui no chat, pessoal. Mande suas perguntas aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Nenhuma pergunta? Nitrito, depois nitrato. Perfeito, isso aí. Nada, nada, Luísa? Zero? Professor, como que o nosso corpo consegue separar os gases com S, tá, Pedro? Na hora da respiração. Então, a membrana das células, elas são permeáveis a determinados gases. Que gases são esses? Só oxigênio e o dióxido de carbono. Você não vai ter a permeabilidade para outros gases. Boa pergunta, boa pergunta. Aí por isso que o nitrogênio, ele entra no nosso sistema respiratório, vai até o pulmão, só que ele não passa do pulmão para o sangue, tá bom? Vamos lá, vamos explicar novamente todo esse ciclo aí. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então só vou repassar o ciclo para finalizar essa gravação e liberar vocês para outra aula. Rapidão, hein, gente? Esse nitrogênio atmosférico está lá na atmosfera. As plantas, elas conseguem absorver dessa forma? Não. E nós, animais? Também não. Então precisa haver uma conversão desse nitrogênio atmosférico. Então vamos lá. Esse nitrogênio atmosférico ele será convertido amônia, em amônia. Lembrando que a fórmula da amônia é NH3, aqui está errado. Pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, que podem estar no solo ou podem estar nas raízes dos vegetais, classificados como leguminosas. Tudo bem? Formando aqui uma parceria, uma associação. Depois que há essa conversão de amônia, haverá uma outra conversão, beleza? Então a amônia ela será convertida em nitrito, tudo bem? Amônia e nitrito, pelas bactérias chamadas de nitrosomonas. O nome desse processo, nitritação. Esse nitrito precisará fazer uma nova conversão. Quem fará essa conversão são as bactérias Nitrobacter, e você terá a formação do nitrato. E esse nitrato é a forma que as plantas conseguem absorver. Tudo bem? Esse nitrato ele vai ser metabolizado pelas bactérias desnitrificantes, porque você precisa manter um equilíbrio. Esse nitrato ele não pode se acumular no solo, né? É claro que nós vamos ter uma reserva de nitrato no solo, mas você não pode exceder. Então, há um grupo de bactérias chamadas de desnitrificantes que vão promover o processo de desnitrificação, que é converter esse nitrato novamente em nitrogênio atmosférico. Tudo bem? Como nós animais conseguimos absorver nitrogênio? Comendo as plantas, gente. Comendo os vegetais, ou comendo até mesmo animais, porque nós vamos ter nitrogênio nos animais. Onde tem proteína, tem nitrogênio. Então a gente só consegue nitrogênio comendo. Como que nós vamos liberar? Nós e as plantas vão liberar nitrogênio para o solo, novamente, para o ambiente, morrendo e liberando excrementos. Dessa forma. Então, você pode ver que o animal ele vai liberar excrementos, ele vai morrer, a planta também vai morrer, essa planta aqui também vai morrer, e ela vai voltar com esse nitrogênio para o solo.
os decompositores agem sobre essa matéria orgânica e tem a formação até de amônia. E essa amônia, ela vai entrar no ciclo de conversão, ó. Amônia vira nitrito, vira nitrato, que sofre a ação das bactérias desnitrificantes e o retorno para a atmosfera. Ou esse nitrato, de novo, é reabsorvido por outras plantas. Beleza, gente? Só para fechar, nitrificação é o processo geral. É a mesma coisa, né? É o processo, assim, a união dos processos de nitritação, amônia, nitrito, e nitratação, nitrito, nitrato. Então, nitrificação é o processo completo. Ok, gente? Olhando mais uma vez o chat, eu vou finalizar aqui a aula, porque já está dando tempo, e eu fico tirando dúvida de vocês. Só um minuto.